E aí galera, sejam bem-vindos mais uma vez no outro vídeo do nosso canal de controlautomaticoeducação.com. No dia de hoje vamos continuar com o nosso curso gratuito do MATLAB. Nesse vídeo daqui a gente vai aprender como trabalhar com números complexos dentro do MATLAB. Vamos lá galera! Se você quiser, é possível aumentar a velocidade do vídeo para fazer a explicação muito mais rápida ou dinâmica. O MATLAB possui várias funções que se usam principalmente com números complexos. A gente vai ver que os números complexos são aqueles números que possuem duas parcelas. A primeira parcela é a parcela real do número, e a segunda parcela, ou o segundo componente, é a componente imaginária. Por exemplo, se nós tivermos o seguinte número, você vai ver que de fato temos dois componentes. O 12, nesse caso, seria a componente real do número, e o 7 seria a componente imaginária. Veremos que o MATLAB permite trabalhar com esse tipo de números. Temos aqui então a configuração real para o 12 e imaginário para o 7. Saiba que esse vídeo aqui faz parte do curso gratuito de MATLAB para engenheiros, e se você quer ver todos os vídeos que a gente tem feito até então, só basta clicar nesse card que está saindo aqui acima para que você tenha acesso desde o primeiro episódio. Vamos ver como nós podemos programar esse número no MATLAB. Vamos supor que eu quero armazenar aquele número na variável A. Você só precisa digitar 12 mais o 7i. Só basta botar o i e o MATLAB irá entender que esse é o número complexo conjugado que você quer botar. Também, se você não quiser botar o i, você também pode botar o j, que o MATLAB entenderá que esse é um número complexo. Vamos fazer isso aqui no nosso software. Vamos supor no A. Olha, botei 12 mais 7i, mas muito importante, veja que eu não botei os símbolo por ou vezes, é 7 seguido com i, beleza? Se eu der Enter, olha, ele já interpreta que de fato é um número complexo e ele vai vir aqui para o Workspace. Aí ele tem o value, de fato é um número complexo, 12 mais 7i. E se você quiser, você pode também botar j, que ele vai interpretar exatamente a mesma coisa. Apesar que você botou o j, ele irá te apresentar aqui o valor de 7i. Além de nós podermos programar um número complexo desse jeito, o MATLAB também possui uma função especial para fazer exatamente a mesma coisa. A função complex irá fazer o mesmo. Nesse caso, o primeiro elemento da função é um número real e o segundo é um número complexo. Vou armazenar na variável A1, utilizo a função complex, real 12, imaginário 7 e vai ser exatamente a mesma instrução. Uma coisa muito importante a ter em consideração aqui é que nem a variável i nem a variável j devem estar sendo utilizados dentro do Workspace, porque se você já fez uma assignação de qualquer dessas duas variáveis com algum outro número, então vai trazer problemas na criação do seu número complexo se você estiver fazendo desse jeito aqui, beleza? Então olha que aqui no Workspace eu não declarei em nenhum momento a variável i nem a variável j, beleza gente? Vamos ver que também é possível utilizar os números complexos para representar arrays ou vetores. Nesse caso aqui, olha que vou criar dois vetores, o vetor x, 2, 7 e menos 3, e o vetor y, menos 4, 11 e menos 3. E empregando a função complex, eu consigo gerar um vetor com números complexos, onde na primeira posição ele vai interpretar que esses elementos aqui serão a parte real dos números e o y será a parte imaginária. Vamos para o MATLAB e vamos criar os nossos vetores. E se você ainda não sabe criar vetores, eu vou deixar aqui esse card onde eu te ensino como criar vetores e depois matrizes aqui dentro do software. Bem, eu já criei o vetor x e o vetor y, que de fato já estão aqui no Workspace. E se eu fizer ou chamar a função complex, x,y,
note que ele irá gerar um vetor que vai ter 3 posições. Posição 1, posição 2, posição 3. Na primeira, olha que aqui ele pegou o x, o primeiro elemento é o valor real, e o seguinte elemento, o menos 4, ele interpretou aqui como sendo a parte imaginária. Faço o mesmo com os seguintes números, 7 mais 11i, e finalmente menos 3 menos 3i. Quando nós trabalhamos com os números complexos também, muitas das vezes é importante nós sabermos como podemos separar as componentes reais e imaginárias do número. Vamos ver como eu consigo dividir ou extrair sua parte ou componente real e a parte imaginária. Para pegar sua parte real, eu preciso só utilizar a função real. Com essa função, eu vou pegar aquela parte real. Tenho meu número A. Se executo a função real A, olha que ele vai só extrair o número 12. E se você tem interesse em pegar só um número imaginário, você coloca imag, entre parênteses, a variável, né? Aí você vai pegar só a parte imaginária. Boto imag A e olha que só pegou a parte imaginária, que é o número 7. Também existe outra instrução que vai ser bastante útil, que vai nos permitir perguntar mais para frente, quando nós consigamos ver os condicionais dentro do MATLAB, que eu vou deixar nesse card aqui, que será um card futuro, onde aprenderemos a usar os condicionais no MATLAB, nós podemos empregar essa função aqui, isRealA. Nesse caso, essa função vai me falar se o que você armazenou na variável, eu vou ter aqui como exemplo A, mas pode ser qualquer outra variável, vai perguntar se o que está contido lá nessa variável de fato é um número complexo ou simplesmente é um número real. Lembra que a nossa variável A é um número complexo, então se eu perguntar aqui is real, aí ele vai falar que é zero lógico, porque de fato A não é um número real, né? A de fato é um número complexo, por isso que dá zero lógico. Se eu tiver outra variável, por exemplo, b igual a 1, e eu pergunto is real, se b é real, aí eu vou ter um que é verdadeiro ou é true, que indica que sim, é verdade. O b, sim, é um número real, mas o a, que a gente está vendo aqui, o a não é um número real porque o a é um número complexo. Também temos essa outra função chamada conj de a, nesse caso, porque a é nossa variável, que ele vai retornar o conjugado do nosso número. Nesse caso, o conjugado é exatamente o mesmo número, só que com o sinal negativo. Nesse caso, seria 12 menos 7i. Se tenho o meu número A e eu quero saber qual é o seu conjugado, boto conj A e olha que é exatamente o mesmo, conserva a parte real e mostra sua componente conjugada, que seria menos 7i. É importante ressaltar que essas operações, essas funções que a gente acabou de ver, também podem ser empregadas no caso que você estiver trabalhando com vetores ou com matrizes, beleza? Os números complexos são considerados como uma descrição de uma posição no plano cartesiano XY. Então, por exemplo, temos aqui uma representação de um número complexo nesse plano cartesiano, onde no eixo X a gente tem as componentes reais e no eixo Y a gente tem as componentes imaginárias. Como nós estamos trabalhando com números complexos, a gente irá ter uma magnitude e também irá ter uma face ou um ângulo. Olha que a partir desse ponto aqui, nós estamos representando um número que seria 5 na componente real e 3 na componente imaginária, ou seja, seria o número 5 mais 3i. E se nós quisermos determinar a magnitude, a gente vai traçar um vetor desde a origem até esse ponto e nós conseguimos determinar a magnitude desse vetor e também conseguimos determinar a face ou o ângulo gerado por esse vetor. Para isso, eu consigo representar esse número através de coordenadas polares, que com um raio e um ângulo. A forma de calcularmos aqui o raio do nosso número simplesmente é pegando a parte real ao quadrado, ou seja, o eixo x, mais a parte imaginária ao quadrado, ou seja, o eixo y. Com isso, a gente obtém a magnitude
desse vetor, mas você também pode empregar diretamente a função do MATLAB, que é ABIS. Com ABIS, entre parênteses, o A, por exemplo, você também consegue obter o mesmo resultado. Se a gente faz acá, por exemplo, a função que é a raiz quadrada, parte real, ao quadrado, mais parte imaginária ao quadrado, olhe, dá como resultado 13,89. Mas se você utilizar diretamente a função ABS, terá exatamente o mesmo resultado, 13,89. Uma vez que a gente tem a magnitude desse número complexo, nós também conseguimos obter a face ou o ângulo gerado. Para obter o ângulo, olha que a gente pode utilizar aquelas noções das funções trigonométricas que de fato a gente já estudou como utilizar funções trigonométricas aqui no software do MATLAB. Se você ainda não assistiu aquele vídeo, eu vou deixar aqui nesse card para que você não perca e entenda como empregar funções trigonométricas empregando esse software de engenharia. Para obter então esse ângulo, olha que a gente só precisa o arco tangente, né, da parte imaginária, ou seja, nesse caso seria esse 3, dividido a parte real, que nesse caso seria o 5. Ou diretamente empregando a função do MATLAB, conhecida como ângulo. Com ângulo, entre parênteses A, você iria obter exatamente o mesmo resultado. Temos o nosso número complexo. Vamos chamar o arco tangente, o tangente na menos 1. Então, a parte imaginária a gente sabe que é 7, dividido a parte real, que é 12. Nesse caso, dá 0,52. Mas se a gente utilizar a função angle, entre parênteses, a nossa variável A, que está no workspace, dá exatamente o mesmo valor. E lembra que nesse caso, estamos obtendo o ângulo em radianos, que se você quer obter em graus, você precisa transformar esse valor. Por exemplo, existe a função rad2degree, ou seja, transforme de radianos para graus. É uma função própria do MATLAB. E aqui adentro você bota esse numerinho aqui, que seria mais ou menos 30 graus. Ou também você pode fazer assim. Em lugar de botar um numerinho, você pode fazer uma função anidada, ou seja, botar uma função dentro de outra função. Ou seja, aproveita esse ângulo que você tem aqui e bota aqui adentro. Dessa forma, o MATLAB irá primeiro resolver essa função aqui, gerando esse resultado, e o resultado vai jogar dentro dessa outra função. É uma função dentro de outra função, uma função anidada, e vai dar exatamente o mesmo, os 30,25 graus. Então, aqui temos o ângulo gerado em graus, e aqui temos o ângulo gerado em radianos. Se inscreva nesse canal se você quer continuar aprendendo sobre o MATLAB. Convido você a ver toda a lista de reprodução com todos os vídeos e que veja o nosso próximo vídeo. Também convido você a se inscrever no nosso curso de Simulink para que aprenda a programar nessa potente ferramenta paralela do MATLAB. A gente se vê na nossa próxima aula. Até mais!